Geralmente, para uma pessoa poder viajar no tempo, ela precisa de alguma máquina ou de algum aparelho onde ela consiga alterar o espaço-tempo ou até mesmo passar da velocidade da luz. E como muitos de vocês sabem, isso é praticamente impossível. Até então, né? Mas se no futuro isso possa realmente existir? E se isso então existir, pensa na seguinte possibilidade: algum viajante do futuro pode acabar vindo para o passado. E hoje iremos mostrar justamente isso. Imagens curiosas que podem ser uma prova de que essa tecnologia já exista no futuro. Então, bora ver a primeira. O viajante na luta de Mike Tyson. Em 1995, o lutador Mike Tyson realizou uma luta muito importante contra o lutador Peter McNeely. E a luta aconteceu lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Muitas pessoas estavam presentes e assistindo esse evento. E também haviam muitas câmeras ali para registrar essa luta. Até aí, tudo normal. O problema mesmo é que entre essas câmeras, existia uma câmera diferente, que não se parecia nada com as tecnologias da época. Um objeto muito parecido com um celular. E nessa gravação, galera, é possível ver lá no fundo que o objeto solta uma espécie de flash com um buraquinho preto ali, algo que lembra muito, de fato, um celular de hoje em dia. Veja você e me diga se não parece aí um smartphone. Pode comentar aí. E os smartphones que conhecemos hoje em dia só foram lançados depois dos anos 2000, ou seja, mais de 5 anos depois. Como assim, né? Será que alguém viajou para o passado para obter informações privilegiadas sobre a luta e assim apostar no vencedor dessa luta? Mesmo parecendo muito com um smartphone, tendo até aparentemente ali um flash, alguns acreditam que essa seria, na verdade, uma câmera muito popular da época. No caso, uma Casio QV100. Uma câmera muito usada nos anos 90. Por isso que é muito provável que seja aquilo. E aí, o que você acha? Você acha que aquele ali é realmente um viajante do tempo? Ou é apenas uma pessoa que estava segurando uma câmera que já existia em 95? O relógio milenar. Em dezembro de 2008, alguns arqueólogos chineses encontraram um objeto muito estranho na antiga tumba da dinastia Ming. A tumba de Siqing tinha aproximadamente 400 anos, e nela foi encontrado um objeto estranho que não deveria estar lá. Ou sei lá, foi feito por alguém que sabia do futuro. Isso porque o objeto encontrado foi esse aí da foto, o que parece com um pequenino relógio metálico. O pesquisador Yang Yanyo disse que eles estavam cavando em volta do caixão, quando do nada esse objeto metálico caiu no chão. A princípio, eles acharam que era um anel, um lacre ou algo do tipo, mas ao analisar melhor o objeto, foi possível ver que, na verdade, ele se parecia muito com um relógio que usamos atualmente, com marcações de tempo, ponteiros e tudo mais. E o primeiro relógio de pulso, galera, só foi aparecer depois de 1800. E é por isso então que para muitos, esse objeto aí seria uma prova de que alguém do passado viajou para o futuro ou que alguém do futuro viajou para o passado. Pois como uma civilização antiga de 1600 teria um objeto tão semelhante a um relógio que só foi inventado no futuro. Porém, galera, por mais incomum que seja, antigamente eram fabricados alguns relógios de dedos, relógios que seriam tipo anéis. E é por isso então que algumas pessoas acham que esse relógio poderia ter sido perdido por alguém ali na região. E você, o que acha? Taça da Vitória. Para começar o nosso vídeo, vamos para 1962, ano em que o Brasil disputou a Copa do Mundo contra a Tchecoslováquia, e o nosso Brasil acabou sendo campeão. E durante a comemoração dos brasileiros, foi tirada uma foto. A foto mostra o jogador Garrincha levantando a taça da Copa do Mundo. É possível ver ao redor do jogador vários fotógrafos com várias câmeras. Mas agora preste bem atenção nesses fotógrafos e veja se você consegue captar algo de estranho. Se você reparar bem ali na parte de baixo, próximo do calção de Garrincha, tem uma mão segurando algum tipo de aparelho, tirando uma foto com algo que parece um celular. Repare bem que parece realmente aqueles celulares antigos, dobráveis, que abre e fecha. Parecido muito com aquele antigo V3 Motorola, só que um pouco maior. O problema, galera, é que essa foto foi tirada em 1962. Porém, o celular que conhecemos hoje foi inventado 11 anos depois daquilo, em 1973. Ano em que a Motorola apresentou e realizou a primeira ligação de um telefone móvel, também conhecido como celular. E mesmo sendo apresentado para o mundo em 73, esses celulares gigantões só foram vendidos no ano de 1983. Ou seja, galera, muitos anos depois daquela foto que foi tirada no campo. Porém, galera, esse celular nem tirava foto. Então, como alguém teria um celular que aparentemente ainda tirava foto 11 anos antes do primeiro celular ter sido lançado? É claro que há uma possibilidade disso não ser um celular, pois peritos em câmeras disseram que pode ser algum tipo de câmera. No caso, muito parecida com uma câmera japonesa chamada Rolleiflex Twin. Uma câmera muito famosa entre os
anos de 50 e 80, e ela tinha um formato vertical, mais comprida para cima do que dos lados, diferente das outras câmeras da época. E se você então analisar essa câmera de trás e também de longe, ela pode parecer com aquele possível celular da foto do futebol. E aí, o que você acha? Acha que é algum viajante do tempo que quis fotografar Garrincha? Ou apenas um fotógrafo com uma câmera diferente? Bom, deixa aí nos comentários e bora pro próximo. O primeiro celular. Como já falamos, o primeiro celular só foi lançado mesmo oficialmente em 1973. Porém, talvez esse não foi o primeiro celular a ser inventado. Isso porque lá em 1938, uma mulher foi filmada saindo de uma fábrica em Massachusetts, nos Estados Unidos, falando com algo que parecia um aparelho diferente. No caso, um celular. No vídeo é possível ver várias mulheres, alguns homens, mas repare bem na mulher que está no meio. Ela está com algum objeto em seu ouvido e também está conversando. Uma situação muito comum quando alguém está falando no celular. O problema, galera, é que o celular só foi inventado 35 anos depois daquele vídeo. E aí, o que você acha que essa mulher estava fazendo? Algumas pessoas foram investigar melhor e encontraram o neto dessa mulher. O neto disse que sua avó se chamava Gertrude Jones, e na época que ela participou daquela filmagem, ela tinha apenas 17 anos. E segundo o neto, ela não era nenhuma viajante do tempo. Ela estava testando apenas uma nova tecnologia, uma tecnologia de ponta da empresa DuPont. E por incrível que pareça, galera, ela realmente estava falando no celular. No caso, um protótipo de telefone sem fio. Acreditamos que o objeto não foi para frente, não tinha sido finalizado, também nunca foi apresentado ao público. Porém, lá em 1938, essa moça já estava usando um aparelho, no caso testando, que poderia realizar ligações sem nenhum tipo de fio. E será que a história do neto dizendo que aquilo era um protótipo era verdadeira? Ou vocês acham que aquela mulher não estava no seu tempo? No caso, vindo do futuro. O viajante que ficou milionário. Em 2003, um homem foi preso por causa de uma fraude na Bolsa de Valores de Nova York. Era um cara novo no mercado que conseguiu fazer 350 milhões de dólares em curto tempo e fazendo investimentos altamente arriscados. Ele começou com meros 800 dólares e em 2 semanas o cara chegou a 350 milhões de dólares. Como isso é possível, galera? O nome desse cara é Andrew Carson e ele conseguiu toda essa grana pois realizou 126 transações de alto risco na Bolsa de Valores e todas elas deram certo. E algumas deram lucro muito acima do que era esperado, fazendo ele ganhar muito dinheiro. Mas tudo bem, ele foi preso e teve que se explicar para o governo. Pois como um homem que nunca tinha aparecido no mercado, teria jogado 800 dólares e acertado em todas as transações de risco. Para o governo e a polícia somente através de fraude, ou senão ele também teria acesso a informações privilegiadas. Então o governo resolveu prender ele. Andrew foi preso e interrogado. E foi aí então que ele realmente confirmou que ele tinha sim informações privilegiadas. Mas ele não teria roubado essas informações ou algo do tipo. Ele contou para os oficiais que as informações dele vinham do futuro. Por isso que ele já sabia tudo que iria dar certo. Ele falou que era um viajante do tempo e que estava vindo do ano de 2256. E como ele estava então há mais de 250 anos no futuro, ele já sabia tudo o que iria acontecer no mercado. Multiplicando assim seus 800 dólares 430 mil vezes. E Andrew disse que estava sendo preso injustamente e falou para a polícia que poderia dar mais informações privilegiadas caso soltassem ele. Informações como a cura da AIDS e também o paradeiro de Osama Bin Laden. Isso lá em 2003, galera. O problema mesmo, galera, é que essa notícia foi publicada no jornal Weekly World News. E se você é fã do Você Sabia, com certeza você já ouviu falar desse jornal. Aquele jornal que ficou famoso por fake news, onde todas as notícias que eram publicadas no jornal eram apenas para o intuito de entretenimento, para viralizar e enganar a galera. Ou seja, galera, muito provavelmente que essa notícia e esse viajante nunca tenham existido. O viajante hipster. Essa foto, galera, foi tirada durante a cerimônia de abertura da ponte South Forks, lá no Canadá em 1940. Ela foi publicada no Museu Virtual do Canadá e todas as pessoas estavam ali para ver a nova ponte, inclusive um homem que estava ali totalmente fora do padrão. Olhe bem para todo mundo e você vai perceber que ali no meio existe um homem que parece não pertencer à época em que a foto foi tirada. No canto direito da foto aparece um homem usando óculos escuros, totalmente diferente com o da época. O homem também está sem nenhum chapéu e aparentemente está vestido com uma
roupa, tipo um moletom e uma blusa com estampa por baixo, algo que é muito comum nos dias de hoje. Porém, naquela época, galera, ninguém se vestia assim. O homem se destaca nitidamente ali entre a multidão, pois todo mundo está de terno e gravata, enquanto ele está com uma blusa, com capuz, algo bem moderno. Sem contar também que, ao reparar bem, ele está segurando um objeto que parece uma câmera. Mesmo sendo uma foto bem antiga, de 1940, há quem diga que aquele homem era apenas avançado para aquela época. No caso, um homem que queria ser diferente dos padrões. Já que, por exemplo, a câmera em que ele segurava já existia naquela época, fabricada pela Kodak. A camisa dele é bem parecida com a camisa de um time de beisebol, de hóquei, de futebol americano, que já eram populares naquela época e vendidos desde 1934. Sem contar também que, se repararmos bem ali no meio, ele parece ser um pouco mais novo do que as outras pessoas. Logo, ele queria estar apenas diferente dos outros. Mas aí, o que você acha? Acha que ele realmente era um cara do futuro? Ou será que era apenas um homem bem avançado para a sua época? Bem no hype? Charlie Chaplin. A próxima suposta prova da existência de viajantes no tempo apareceu em um dos filmes de Charlie Chaplin. O filme se chama O Circo e foi lançado em 1928. Porém, a cena que vamos falar ficou famosa recentemente, depois que algumas pessoas conseguiram identificar uma suposta viajante no tempo. Isso aconteceu depois que o cineasta George Clark percebeu que aparecia ali no fundo, atrás da zebra cavalo, uma mulher aparentemente falando no celular. Porém, galera, o filme é muito antigo e naquela época as pessoas nem imaginavam esse tipo de tecnologia. Veja novamente a cena e tire suas próprias conclusões. E aí, o que você acha que a mulher estava fazendo ali naquela hora? Porém, galera, algumas pessoas apontaram que a mulher não estaria usando um celular, e sim um aparelho auditivo, chamado 34A Audiphone Carbon Hearing Aid. Que no caso poderia ter dado algum conflito no aparelho, algo do tipo, e ela estava apenas colocando a mão ali por conta do incômodo. E aí, você acha que é isso ou ela estava conversando com alguém do futuro? Índios do futuro. Em 1937, o pintor italiano Umberto Romano fez um mural onde mostrava a colonização dos índios americanos. Na imagem temos vários índios, alguns homens bem trajados e também outros homens presos. Mas repare bem naquele índio que está próximo do homem de rosa. O que o índio está segurando é algo que assustou muitas pessoas, pois se pareceria muito com um celular, galera. Algo que obviamente não existia na época, nem na época dos índios, muito menos na época em que esse quadro foi pintado. Essa pintura se chama Mr. Pincham and the Ceiling of Springfield e retratam a cena clássica do século 17. Mas por que será que o pintor quis retratar um índio americano segurando um smartphone? E ele ainda faz uma cara bem estranha na frente do smartphone. Será que era o smartphone mesmo ou será que o índio viajou no tempo? Ou sei lá, uma terceira alternativa. No caso, esse objeto seria uma outra coisa. Não há comprovação de que o objeto seria aquele, mas segundo alguns estudos, aquilo na verdade poderia ser a representação de um espelho. Um espelho que era entalhadinho na pedra, uma novidade para os índios. O viajante perdido. A próxima foto que vamos mostrar, galera, se chama Last Picnic, que pode ser traduzido como o último piquenique. Essa foto foi retirada em 1917, em St. Joseph Bay, lá no Canadá. Aparentemente é uma foto antiga normal, que mostraria homens, mulheres e também algumas crianças. E como dá pra ver, a maioria deles veste o mesmo tipo de roupa. E as crianças também, um casaco, com um chapéu, com as camisas meio antigas e tal. Aquelas roupas clássicas da época. Mas se vocês repararem bem, no canto esquerdo da foto, tem um homem bem estranho. Um homem que está totalmente diferente, se destaca de todas as outras pessoas. Esse cara do lado tá vestido de uma forma muito casual, utilizando apenas uma camiseta e uma bermuda. Um cara totalmente diferente e fora do comum para a sua época. E repare bem nos dois homens que estão do seu lado, estão olhando muito estranho para ele, como se ele realmente fosse um cara de fora do planeta. No caso, um viajante no tempo. Os homens olham assustados, como se eles não estivessem entendendo por que o rapaz está lá. Se ele realmente viajou para o passado, não dá pra saber, galera. Na internet, esse homem foi conhecido como o surfista. Para muitos, aquele era apenas um hippie da época, um viajante do mundo, que hoje em dia conhecemos como mochileiros, e por isso que todos estavam olhando diferente para ele. O homem pode até ter vindo de um outro país. E você aí, o que acha? Acha que ele era apenas um surfista, como é denominado na internet? Ou que ele realmente teria vindo do futuro? É claro, galera, que todas essas imagens são apenas teorias, e muitas delas, como vocês viram, já possuem uma explicação. Isso porque, na maioria delas, mostram tecnologias futuras, ou até mesmo pessoas diferentes, mas pode ser apenas uma interpretação diferente. Então vai de você acreditar ou não nessas histórias, que são no mínimo curiosas.
E já não é de hoje que histórias sobre viajantes no tempo e realidades paralelas são contadas para a humanidade. Já fizemos vários vídeos aqui no canal falando que teoricamente não existe só um universo, mas sim vários outros universos paralelos. E que em algum momento, por algum motivo ou evento, algumas realidades paralelas podem acabar se cruzando. E é por isso que agora, para a nossa história, vamos ter que voltar para o ano de 1954, um ano em que um evento bem estranho aconteceu. Essa história aconteceu em Tóquio e continua até hoje sem explicação. Você já ouviu falar de Taured? Ou, sei lá, já viajou para Taured? Eu nunca ouvi falar de Taured. O que seria isso? Um lugar? Um país? Taured ou Taured para nós é uma palavra totalmente desconhecida. Você aí com certeza nunca ouviu falar desse lugar. Bom, pelo menos nós não sabemos sobre a existência desse lugar. Ou talvez ela não exista na nossa realidade. Mas o que se sabe desse lugar é que existe pelo menos um habitante e que teria vindo de lá. E esse homem de Taured teria vindo aqui para o planeta Terra em 1954, lá no Japão. Em um dia comum, no aeroporto de Haneda, lá em Tóquio, tudo estava normal. Um avião europeu acabou descendo no aeroporto e deixou seus passageiros lá no Japão. E junto com esse avião europeu, acabou vindo um mistério. Nesse avião que veio da Europa e aterrissou no Japão, quase todo mundo que desembarcou era japonês, exceto um homem. Parecia ser um homem ocidental e um pouco mais alto que os outros. O homem foi descrito como um homem caucasiano, tendo meia-idade, barba e aparentemente bem vestido. Até aí, nada de errado. Ele teria se dirigido até a alfândega e normalmente ele mostraria seu passaporte para a imigração, para a entrada no país. Este homem misterioso chegou para o oficial e falou que estava apenas fazendo uma viagem de negócios, como outras duas viagens que ele também já havia feito naquele ano para o Japão. Foi isso que ele disse para o oficial. Na hora que o oficial foi carimbar o passaporte dele, notou algo estranho nele. O documento parecia ser um documento autêntico, mas a sua origem era um pouco desconhecida, não era um passaporte europeu comum que o oficial teria conhecido. E também não parecia nenhum outro passaporte de outros lugares do mundo. Era um passaporte de origem desconhecida. Dentro do passaporte havia vários carimbos e selos, provando que o homem realmente fazia várias viagens. Mas o problema mesmo era o país em que o passaporte teria sido emitido, pois o país de origem do passaporte se chamava Taured. A gente nunca ouviu falar desse lugar, não teve nas aulas de geografia, não tem nem no Mapamundi isso. Não, nem existe. A língua principal do homem misterioso era o francês, mas também ele falava japonês e outros idiomas. O oficial então perguntou para o homem de onde ele tinha vindo. O homem respondeu rapidamente sem nem pensar: eu vim de Taured, o país em que eu nasci. Porém, o oficial da alfândega não conhecia esse lugar e chamou outros oficiais para ajudar ele. Nenhum oficial, nem ninguém da alfândega, nem ninguém do aeroporto aeroporto ouviu falar de Taured na vida. Não existe esse lugar. Foi aí então que o homem foi levado para a sala de interrogatório. Lá na sala de interrogatório, esse homem tentou convencer os oficiais que Taured era sim um país existente. Inclusive, ele quis mostrar onde ficava esse país no mapa. De acordo com esse homem, Taured ou Taured ficava entre a França e a Espanha. O cara falou assim, ó, é aqui, ó. Eu moro aqui, velho, eu vim daqui, ó. E apontou no mapa. E segundo ele, aquele país já existia há mais de 1000 anos. E ainda falou pros oficiais, como assim você não conhece Taured, mano? Todo mundo conhece. Porém, na nossa realidade, no lugar onde ele apontou no mapa, seria o país de Andorra. Que pra quem não sabe, é um país europeu que tem cerca de 75 mil habitantes. E esse lugar é conhecido por ser um paraíso fiscal. O viajante teria ficado chocado ao ver que no mapa o país de origem dele não estaria lá. E também por ser um país desconhecido. Pois para ele, Taured era o país dele, era o país normal. Naquele momento, o viajante pensou que todas as pessoas ao seu redor estavam loucas. Mas também as pessoas deveriam estar achando que aquele cara que era louco, né? Naquele momento, ninguém estava entendendo nada. Nem o viajante, nem o oficial. O documento do cara era válido, original, mas de um lugar desconhecido. Foi aí que o viajante chegou na seguinte conclusão, que ele estava na realidade errada. De uma certa forma, Taured, segundo os documentos, existia de fato para aquele cara. Para tentar então descobrir melhor essa história, os oficiais ligaram para a empresa em que o homem teria uma reunião marcada. Mas a empresa afirmou que nunca tinha ouvido falar daquele cara na vida. O hotel que o homem disse que tinha reservado um quarto não tinha nenhum registro dele. O seu banco não existia. Para tentar provar que não estava mentindo, o viajante mostrou outros documentos que ele tinha, como por exemplo uma carteira de motorista que também teria sido emitida
dívida em Taured e vários talões de cheques de um banco que na nossa realidade não existia. Nisso, galera, ele ficou 8 horas preso no aeroporto e depois disso foi levado para um quarto de hotel mais próximo para aguardar uma decisão sobre o seu caso. Como o cara era suspeito e duvidoso, 2 guardas foram colocados na sua porta do lado de fora do quarto do hotel para garantir que ele não fugisse. Mas na manhã seguinte, quando os oficiais quiseram entrar no quarto, já era tarde demais. Perceberam que o cara tinha desaparecido. O viajante de Taured não estava mais no quarto. Não havia nenhum sinal de fuga e as únicas saídas do quarto eram através da porta, onde havia 2 guardas protegendo. No quarto do hotel também tinha uma pequena janela, onde ele poderia ter fugido. Só que ele estava em um quarto de hotel no 8º andar. Impossível dele sair de lá voando. Pô, o cara é o MacGyver, Missão Impossível, sei lá. Fez as cordinhas lá de... Além disso, todos os seus documentos pessoais, como o passaporte, o cheque, a carteira de motorista, simplesmente sumiram da sala do aeroporto. A polícia e os agentes do aeroporto fizeram uma busca intensa para encontrar o viajante, mas não encontraram nada. O homem de Taured desapareceu para sempre, para nunca mais ser visto, pelo menos nessa nossa realidade. Infelizmente, não existe nenhuma documentação que comprove essa história. Temos apenas as testemunhas. As testemunhas seriam os agentes do aeroporto, os guardas que protegeram a porta do hotel e até mesmo os próprios funcionários do hotel. Mas esta história acabou ficando mais popular depois dela ser mencionada em alguns livros. Livros como O Diretório de Possibilidades e um livro chamado Estranho Mais Real, Misteriosas e Estranhas Pessoas. Como essa história é uma história inexplicável e muito misteriosa, várias teorias surgiram para tentar explicar ela. Uma das explicações mais aceitas sobre o incidente é que o homem de Taured, de alguma forma, passou de uma dimensão para outra. Por ele ter viajado de avião, alguma coisa teria acontecido que fez com que ele atravessasse a realidade dele e acabar caindo na nossa realidade, lá no aeroporto de Haneda. Essa teoria, galera, surgiu há mais de 50 anos. No começo, todo mundo que ouvia achava essa história um absurdo, mas hoje ela vem ganhando cada vez mais espaço no mundo da física. Chamada de teoria dos muitos mundos, essa teoria não é só ficção científica, é uma coisa que realmente pode acontecer. De acordo com o físico quântico Hugh Everett, vivemos em um multiuniverso que está sempre se ramificando e criando mundos distintos. Nesse raciocínio, poderiam então haver infinitos universos paralelos. E em algum desses universos, Taured pode estar existindo. Pode existir vários países com nomes diferentes, né? Porque ao invés de ter chamado Brasil, o cara pode chamar lá de Esperança, não sei. Então, galera, o homem de Taured talvez tenha parado na nossa realidade. Ou através de um buraco de minhoca, ou sei lá, alguma coisa muito louca que fez ele vir pra cá. Bom, galera, a história do homem de Taured é um dos maiores mistérios do século XX, que as pessoas dificilmente vão conseguir desvendar esse mistério. E também muitas outras pessoas não vão nem acreditar nesse mistério. O que acha que aconteceu com esse cara? Como ele chegou lá no aeroporto? Se ele é de um outro universo paralelo? Será que foi por um acaso? Tinha algum motivo? Por onde ele foi? Sumiu do hotel? Será que ele era um homem normal? Falsificou uns documentos, deu um migué nos caras, enganou e conseguiu também fugir do bagulho? Deu um estralo e sumiu as coisas que estavam presas no aeroporto também? Pode ser, né? Não sei. Cara, né? Só espero que tenha encontrado o seu caminho de volta para casa. Senão, imagina, você cai no universo do nada, você vai pro shopping, agora com o seu carro, pra você dar uma curva e você... Sumiu, tá em outro lugar. Aí, o que você faz? Você não Meu precisa Deus, voltar? deu surto, mano. Mas é tipo agora, imagina você tá aqui, vai chegar em casa, você tá lá em Taured. Aí você fala, ô, eu moro em São Paulo. Mas é São Paulo, nunca ouvi falar, mano. Como vocês sabem, o nosso mundo é muito grande e existem milhões de coisas secretas e desconhecidas, principalmente tecnologias ou até mesmo missões. Existem muitos órgãos atualmente que fazem coisas que a gente não sabe e que mantêm isso em segredo. A NASA, por exemplo, é uma delas. Então, nesse mesmo raciocínio, a viagem no tempo pode ser algo que está acontecendo nesse exato momento e a gente nem sabe. E nem vai saber, talvez. Mas talvez também ela nem exista. Mas de acordo com a história que vamos contar hoje, viajar no tempo é possível para esse cara. E o mais interessante é o que ele teria conseguido fazer ao viajar no tempo. E se eu te contar que na atualidade um homem conseguiu comprovar um dos maiores mistérios da humanidade, que seria a existência de Jesus Cristo? Nossa história começa no ano de 1981, com um espanhol chamado JJ Benítez. Nesse ano, em 1981, a vida desse espanhol mudou completamente. Não porque ele viajou no tempo, mas sim porque ele recebeu um objeto super secreto. Um major da Força Aérea dos Estados Unidos, já no fim da sua carreira e da sua vida, procurou
procurou Benítez para entregar algo super secreto e importante: o diário de memória que pertencia a ele mesmo, o major da Força Aérea. Mas o que teria de tão importante nesse diário secreto? Esse diário contava detalhadamente sobre uma operação super secreta, uma operação realizada pela Força Aérea dos Estados Unidos, totalmente em segredo. Chamada de Cavalo de Troia, a operação era nada mais nada menos que uma viagem no tempo, com o objetivo final de encontrar Jesus Cristo em seus últimos dias de vida. Benítez, então, com um diário em mãos, resolveu escrever vários livros narrando a experiência do Major, e nesses livros ele contou vários fatos surpreendentes a respeito de Jesus Cristo que ninguém sabia, e ele teria pego todas as informações do diário do Major. Benítez conta em seu primeiro livro como foi o encontro com o Major, e conta também o quanto foi difícil conquistar a sua confiança, porque o Major era uma pessoa muito importante e bastante fechada. Como que ele entregaria um item tão importante e valioso da sua vida para uma pessoa que não conhece direito? Então, desses vários livros que ele escreveu, o primeiro contava como ele virou amigo do Major. A série de livros que recebeu o nome de Cavalo de Troia tem um total de 9 livros e já vendeu até hoje 24 milhões de exemplares. A mistura do real com o fictício pode acabar confundindo o leitor, achando que se trata de uma obra criada por alguém, mas o autor afirma que não é uma história literária, aquilo aconteceu de verdade. O autor jura de pé junto que o diário realmente existe e que tudo que foi escrito nele realmente aconteceu. Tá, galera, mas a gente tá falando de uma história de uma pessoa que voltou no tempo e encontrou Jesus. Como que isso realmente aconteceu? De onde que eles conseguiram forças para viajar no tempo? Como isso foi provado? Acho que tá faltando mais coisa nessa história. Por volta de 1973, cientistas e militares americanos teriam finalmente descoberto o que parecia ser impossível: viajar no tempo. Então, em 1973, depois de descobrir isso, foi criada uma missão super secreta em Israel. E para fazer o teste para ver se ele realmente funcionava, colocaram os oficiais da Força Aérea Americana como cobaias. Para essa operação foi construída uma máquina chamada O Berço, que seria a máquina que levaria os soldados para o passado, e o intuito era levar eles para uma época importante da história. E dessas épocas importantes, eles tinham 3 opções. A primeira seria voltar para o ano de 1478, quando o Colombo chegaria ao Novo Mundo, lá na Ilha da Madeira. A segunda opção era o ano de 1861, para assim descobrirem as origens da Guerra de Secessão. E a terceira e última opção que eles tinham seria viajar para Israel, nos anos 30 depois de Cristo, e assim acompanhar os últimos dias que Jesus Cristo teve aqui na Terra. E entre essas datas importantes, eles escolheram a data de Jesus Cristo, até porque é algo muito interessante para a humanidade, e eles queriam viajar com o intuito de provar a existência de Jesus Cristo. Então, para essa missão foram escolhidas 2 pessoas, um piloto conhecido por Eliseu e um major, que em sua viagem se identificou como Jasão. Eliseu, o piloto, tinha como missão ficar dentro do berço, para assim manter contato com Jasão, que iria sair para procurar Jesus Cristo, e assim fazer as suas pesquisas, anotações e tudo mais. O major Jasão foi escolhido justamente para encontrar com Jesus Cristo, pois ele era o menos que acreditava nisso. O major não acreditava muito na existência de Jesus. E para encontrar o local exato, eles utilizaram a própria Bíblia, pois é nela que contém todas as datas e os acontecimentos que aconteceram na época, para poder conseguir encontrar Jesus. Então, galera, agora vamos contar como o major Jasão encontrou Jesus. Jasão e o piloto acabaram presenciando vários fatos que aconteceram na Bíblia, desde a entrada de Jesus em Jerusalém até sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. E tudo que ele ia presenciando e vendo, o major ia anotando em seu diário. E é esse diário que conta os detalhes da vida de Jesus, detalhes que nunca foram citados antes. Nesse diário, ele anotou conversas íntimas de Jesus Cristo e até mesmo informações sobre a sua origem divina, informações que eles coletaram nessa viagem. E segundo o diário, eles presenciaram também o momento em que Jesus Cristo contou a missão que ele tinha aqui na Terra. De acordo com tudo que o major presenciou, a história que conhecemos hoje em dia da Bíblia seria um pouco diferente da que realmente tinha acontecido naquela época, quando o major estava lá. Todas essas informações estão lá na série de livros Cavalo de Troia, a série que foi escrita por Benítez, baseado no diário do major. Segundo Benítez e sua obra, ele diz que os evangelhos se contradiz com o pensamento de Deus, pois segundo o diário do major, a mensagem que Jesus passa é que um Deus Pai é sempre bom e generoso, não castiga e obriga ninguém, e muito menos exige templos ou rituais. Uma visão um pouco diferente do que muitas religiões pregam. Lembrando que isso foi o que o major presenciou enquanto estava lá com Jesus. Foi transcrito para o diário dele, que o diário dele virou uma obra. E nessa obra tem esse conteúdo. Que viagem, né, mano? Tô pensando aqui. De onde Os caras fazem isso pra ganhar dinheiro, né, mano? É. Essa história foi escrita em um homem que viajou no tempo e me deu esse livro. É um major, um cara muito responsável.
respeitado Que da trabalhava Marinha, em uma... Força Aérea, que trabalhava uma missão secreta, coisas que a gente não tem como saber se realmente acontece ou não. Mas o Major é real. E tudo que está escrito aqui foi o que o real. Major viveu lá. E eu... Compre meu livro! Bem viajada, mas a história não acaba por aí, galera. Segundo o Major, os 4 evangelistas, que seriam as pessoas que falaram seus pontos de vista sobre Jesus no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Major afirma que esses 4 evangelistas nem sempre estavam presentes nos acontecimentos que narravam, como se eles não tivessem presenciado realmente tudo aquilo que contaram. Pegaram a informação do amigo e também recontaram no próprio livro. Isso de acordo com o Major, pois ele estava lá, né? Ele sabe do que aconteceu. Viajou no tempo, né? E é por isso que muitas coisas contadas pelo Major, descrevendo aquela época, vai totalmente ao contrário do que a Bíblia conta. Outra coisa que nessas obras é diferente da Bíblia seria a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Segundo o Major, os evangelistas teriam distorcido o real comportamento da Maria e tornando ela uma personagem na história, pois na real a verdadeira Maria não era tão interessante. Então, segundo o Major, a Bíblia teria criado uma Maria um pouco mais interessante, pois a verdadeira Maria não seria tão interessante para narrar a sua vida. Segundo o Major, a mãe de Jesus, Maria, era muito inteligente e valente. Ela não entendeu o propósito do filho, por que ele agia daquela maneira, por que se comportava assim. Isso e muitas outras coisas foram contadas por Jasão e Eliseu, os 2 viajantes que viajaram até o tempo de Cristo e que, de acordo com eles, muitas coisas aconteceram diferentes de como foi contado na Bíblia. Além de tudo isso que contaram no diário, eles também teriam conseguido fotografar e gravar Jesus. Mas esses registros estariam guardados a 7 chaves e ninguém tem acesso. Se é muito secreto, pode ter chance de nem existir, né? Ainda mais quando o cara fala, tirei a foto, mas você não vai ver. Não vai ver. Então, Então você tá mentindo. No diário, Jasão também escreveu que ao final da missão, mesmo sendo totalmente cético quanto à existência de Jesus, acabou se sentindo tocado profundamente com a mensagem que Jesus passava e acabou se tornando um discípulo de Jesus, em vez de uma pessoa que duvidava da existência dele. Até porque também, de acordo com a história, ele foi lá e viu o cara, viu ele fazendo bem. Aí tem que virar fã mesmo. Mas será mesmo que toda essa história do Major, Eliseu, os livros e tudo mais, são realmente verdade? Será que viajou no tempo? Será que conheceu Jesus? O que tem dito no diário realmente aconteceu ou é apenas uma história? Como já dissemos, quando Benítez recebeu o diário do Major, depois disso ele então escreveu 9 livros, todos baseados na história de Major e também como ele teria conhecido o Major. Cada livro, galera, conta um pedaço da história, de coisas que eles conseguiram captar enquanto estavam lá. Uma dessas coisas eram como foi a infância de Jesus, baseado em coisas que eles descobriram. Também os amigos de Jesus e até mesmo falaram sobre as profissões que Jesus teve. Segundo eles, Jesus não era um simples carpinteiro, e sim um carpinteiro-chefe de um armazém que abastecia caravanas, que depois virou um ferreiro e depois virou viajante. Ou seja, era um homem bastante trabalhador. Já em outros livros, como por exemplo no 7º, eles narravam como era a vida pública de Jesus e também contavam a verdade sobre alguns personagens, como por exemplo a verdade sobre Maria e a verdade sobre Judas, que de acordo com os livros era um pouco diferente do que foi contado na Bíblia. Já no 9º, último livro, eles contam como foi o primeiro milagre de Jesus, como transformou a água para o vinho. Nesse livro o espanhol também conta como os 12 apóstolos conheceram Jesus e como era a amizade entre eles e como eles se tratavam. Esses são apenas alguns dos eventos narrados nos 9 livros de Benítez. São muitos livros, muitas histórias, muitas coisas loucas. E ele afirmou ainda que tem muitos detalhes que não escreveu nesses livros. Lembrando, né, galera, tudo isso, teoricamente, foi baseado no diário do Major, que viajou no tempo. Só que, galera, tem uma coisa. Essa saga de livros, né, dos 9 livros, Cavalo de Troia, conta a história de Jesus, blá blá blá, não é a primeira saga e nem o primeiro livro escrito por Benítez. Esse cara já lançou muitos livros com histórias duvidosas. Todas essas histórias que envolviam segredos, para ter dificuldade de comprovar a sua veracidade. Sem contar essa série, ao todo esse cara já lançou mais de 10 livros, e todas com teor um pouco duvidoso. E é por isso que muitas pessoas acreditam que esse cara seja apenas um autor bastante criativo. E que ele teria inventado tudo isso. E é por isso que muitas pessoas preferem acreditar na Bíblia do que nessa pessoa. Será que Benítez realmente conheceu o Major? Será que nunca existiu o Major? Será que realmente o Major que é o louco, né, que escreveu a história e passou pro cara? Isso. E o cara acreditou cegamente na história. Ai meu Deus. Nossa, o cara seria
seria bobo assim? Bom, galera, não tem como afirmar se essa história é totalmente criada, se o cara baseou na história de alguém. Se é totalmente verdade. O que sabemos é que é bastante complicado, né? Você viajar no tempo, conhecer Jesus, presenciar um monte de coisas dessa, anotar num diário, passar pra um cara e o cara vai lá e lança livros. Escreve livros contando essa história. E vende livros. É meio duvidoso. Então, é muito duvidoso, gente. Apesar de muito duvidoso, o espanhol afirma que possui documentos e provas muito importantes, mas que vai manter em segredo para sempre. Então, mais uma vez, a gente entra naquela velha história. Será mesmo? Será? Conta outra história pra nós dormir, rapaz. Todo mundo já viu algum filme ou alguma história sobre viagem no tempo, onde também tem as máquinas do tempo, né? Seja com um portal ou um carro que viaja pro futuro. O ser humano fica encucado para descobrir o que vai acontecer no futuro, mas certeza nunca temos de nada. Mesmo não tendo certeza se as histórias são verdadeiras ou não, existem muitas histórias de pessoas que viajaram para o futuro ou para o passado. Mas de todas as histórias, tem uma que se destaca, e nessa nem foi preciso construir uma máquina do tempo. Muitos relatos e evidências dessa história que vamos contar foram escritas em um diário. Um diário que ficou escondido por muito tempo e que só agora foi revelado. O livro possui 800 páginas e se chama Crônicas do Futuro e foi escrito por Paul Dienach, o homem que descreveu sua própria experiência no futuro. Esse livro era muito bem guardado e considerado ultra secreto, porque nele havia revelações futuras a respeito da humanidade que poderia chocar quem lesse. Então, vamos conhecer essa história. Paul Amadeus Dienach. Paul Amadeus Dienach era um professor alemão da Universidade de Zuriche. Ele era professor, mas não tinha intuito nenhum de escrever ou publicar algum livro. Em 1918, ele começou a escrever um diário sobre as tristezas da sua vida, e também contava seu estado de saúde, que estava piorando. Até que 3 anos depois, em 1921, ele acabou contraindo uma doença chamada encefalite letárgica, também conhecida como doença do sono. Essa doença ataca o cérebro, causando uma forte sonolência, e acaba deixando suas vítimas paradas como estátuas, sem poder falar e sem poder se mexer. Com essa doença, Paul acabou entrando em coma, ficando mais ou menos 1 ano internado em um hospital. Sua família pensava que ele não ia acordar de novo. Até que 1 ano depois, em coma, o milagre aconteceu. Paul acordou do coma, voltando à vida, mas de uma forma totalmente diferente. Ele se tornou uma pessoa mais tímida, mais quieta, mas com uma grande vontade de escrever. Ele escrevia em seu diário todo dia e guardava esse diário como se fosse um tesouro. Não mostrava para ninguém o seu diário e muito menos contava o que ele escrevia no livro. Algum tempo depois, Paul acabou se mudando para a Grécia e lá conheceu um aluno chamado George Paparatsis, um aluno que se tornou um de seus melhores amigos. Mas em 1924, Paul acabou contraindo uma tuberculose e morreu logo em seguida. Dias antes de morrer, Paul havia entregado algo muito importante para George, o aluno, o melhor amigo que ele fez na Grécia. O que ele tinha entregado era uma maleta cheia de documentos, e no meio desses documentos havia o seu misterioso diário. O diário secreto de Paul, que até então ninguém havia lido. Paul, antes de morrer, autorizou George a ler, mas com a condição de não mostrar para ninguém. Depois da morte de Paul, George então foi ler o que havia no diário. Ele então começou a traduzir o diário de quase 1000 páginas e acabou descobrindo algo incrível. O diário contava a história de uma pessoa que teria viajado no tempo. George ficou impressionado no que leu e não acreditava naquilo. E como George era maçom, ele resolveu levar a história para o grupo de amigos, que ao ler o livro, mantiveram o livro oculto e guardado por muito tempo. O livro continha muitas informações que era melhor guardar em segredo, mas passaram alguns anos e o grupo maçom resolveu divulgar o livro para o mundo. E como o conteúdo não era para qualquer um, a igreja resolveu censurar o livro. E foi aí que a história do diário mais uma vez ficou oculta. Mas o que teria de tão proibido e secreto dentro desse diário? O que estava escrito nesse livro que a igreja teve que censurar? O diário. Paul não contou para ninguém, mas escreveu em seu diário que durante o coma ele estava totalmente consciente. Só que ele não estava consciente na maca do hospital lá em 1921, o ano em que ele ficou doente. Sua consciência teria sido transportada para a consciência de um outro homem. Um homem que se chamaria Andrew Northman e que estaria vivendo no ano de 3906. Ou seja, mesmo estando em coma ali em 1921, Paul escreveu em seu diário que naquele período estava vivendo em um outro corpo, em um outro ano, no ano
ano de 3906. Paul relatou que as pessoas que conheciam Angel, o cara do futuro, perceberam que ele tinha mudado por completo, que alguma coisa havia acontecido no corpo dele. E como Paul estava todo perdido, sem saber de nada, os cidadãos resolveram então explicar para Paul, ou Angel, tudo o que havia acontecido desde 1921 até 3906. Para assim Angel, ou Paul, se situar no atual mundo em que ele estava vivendo. Então, quando Paul acordou do coma, ele escreveu em seu diário tudo aquilo que viveu, enquanto estava no futuro. O novo homem. Em seu diário, Paul escreveu que a evolução humana nunca parou, e os Homo sapiens sapiens, que é o homem como a gente conhece hoje, em 3906 começaram a desaparecer. Nisso dando espaço para uma nova espécie de ser humano, uma espécie mais evoluída, chamados ocidentais Homo novos, que seria um ser humano muito mais inteligente do que somos agora. Esse novo homem teria desenvolvido habilidades de prever o futuro de forma instantânea, além de também ter o poder de se comunicar através da telepatia. E isso tornaria os homens daquela época muito mais evoluídos. Outro fato curioso é que no futuro é possível transferir a consciência de um corpo para um outro. E foi por isso que quando Paul chegou no futuro no corpo de Andrew, os familiares e amigos de Andrew explicaram tudo para ele, pois lá naquela época a transferência de consciência seria uma coisa normal. Por isso que os familiares e amigos perceberam que o cara tinha mudado, mas não ficaram surpresos, e explicaram tudo o que estava acontecendo ali. Previsões entre 2000 e 3000. Isso que acabamos de falar não foram as únicas coisas que Paul descreveu do futuro. Ele também deixou escrito algumas possíveis previsões da nossa humanidade. Em seu livro, Paul afirma que entre os anos 2000 e 2300 haverá problema de superpopulação na Terra. Haverá também uma terrível destruição do meio ambiente. E as desigualdades econômicas vão chegar a níveis drásticos. Em 2204, Marte será colonizada. Estará com mais de 20 milhões de pessoas. Mas em 2265, um enorme desastre natural matará todos os habitantes de Marte, fazendo com que eles nunca mais tentem habitar o planeta novamente. Em 2309, aconteceria a Terceira Guerra Mundial, e grande parte da população será aniquilada. Chegando no ano de 2396, será criado o Grande Parlamento da Terra, uma forte organização que iria juntar o mundo e impedir que guerras futuras aconteçam, pois a Terceira Guerra Mundial seria tão catastrófica que a humanidade iria sofrer bastante. Depois desse novo parlamento, o mundo iria mudar, deixando ainda mais os seres humanos unificados, fazendo uma mudança tão grande no planeta que transformaria o ano para o ano 1. A partir desse ponto, os recursos da Terra seriam distribuídos igualmente para todo o mundo. Os problemas ambientais seriam resolvidos e também acabaria com o excesso da população. Avançando no tempo, em 2600, sem contar a transformação do ano para o ano 1, a maioria dos seres humanos em 2600 estaria começando a conversar por telepatia. Poderia falar com qualquer pessoa do mundo usando apenas o poder da mente. Também foi escrito em seu diário que lá no futuro a ciência iria fazer grandes descobertas a respeito do interior do nosso planeta, como por exemplo a revelação de um Sol e de uma atmosfera interna. Previsões entre 3000 e 3906. Em 3382, algo surpreendente acontece com a humanidade. Seria nesse ano que surgiria a nova raça humana, chamado de Ocidentais Homo Novos. Eles se tornam a população mais predominante na Terra, e eles possuem uma mutação em seus cérebros, dando a eles o chamado sexto sentido, despertando o sentido da supervisão e também da clarevidência, fazendo o ser humano prever ações futuras. A partir daí, por volta de 3400, iniciaria-se a era chamada Era de Ouro. Nessa Era de Ouro, o governo mundial iria se unificar, se tornando um governo só, passando a se chamar Criadores Universais. Nesse período, as pessoas conseguiriam criar objetos a partir da mente. Diferente do que é hoje em dia, a população da Terra, nessa época que estamos falando, não passaria de 1 bilhão de pessoas. Hoje temos 7, não é mesmo? Outra coisa muito louca é que a população trabalharia apenas 2 anos de toda a sua vida, dos 17 até os 19 anos. Após isso, a pessoa não precisaria trabalhar mais e viveria tranquilamente, pois a Terra teria recursos suficientes para todo mundo, divididas igualmente para todo mundo ter uma vida tranquila, decente e sem trabalhar. Todas essas experiências
tendências e previsões estão escritas no livro Crônicas do Futuro, um livro que ficou por muito tempo secreto e hoje está público. Mas mesmo com vários relatos, muita gente não acredita nessa história. Paul Dienach pode ter apenas alucinado durante o coma, por causa da doença, ou simplesmente ter sonhado tudo isso. Mas o mais curioso é que o livro está aí, e só existem 12 exemplares desse livro. Outro fato curioso é que muitas coisas ditas pelo Paul no livro também foram relatadas por outros possíveis viajantes. E aí que muita coisa que Paul escreveu em seu livro bate com possíveis previsões do futuro. Como, por exemplo, o catastrófico acidente de Marte em 2265, ou também a Terceira Guerra Mundial em 2309. São coisas que a gente ainda não sabe quando vão acontecer, mas que possivelmente podem acontecer no futuro. Não estamos aqui para julgar se é verdade ou não toda essa experiência, mas sim para apresentar e contar essa misteriosa história. A história do homem que viajou para 3906 e o que ele escreveu em seu diário. A gente não vai dizer se é verdade ou não, né? Porque essa é uma opinião nossa, mas e você aí? O que você acha de tudo isso? Dessa história, de possíveis viajantes do tempo, De possíveis coisas que podem acontecer de verdade, das previsões que o cara fez, você acha que pode acontecer, né? A respeito de Marte, telepatia. ou da Terceira Guerra Mundial? Deixa tudo aqui nos comentários. Iremos contar a história do último sobrevivente, um homem que afirma estar vivendo no futuro, no ano de 2027. E ele seria o último ser humano vivo da Terra. Bom, para vocês entenderem melhor essa história, a gente tem que explicar do começo. E toda essa história seria comprovada através de alguns vídeos que o próprio homem faz e publica no seu TikTok. Tá estranho isso, né? Como é que o cara tá no futuro e posta o bagulho no TikTok? A internet dele do futuro tá conectada Com a nossa. É. Entendi. Bom, mas tudo bem. Vamos contar como tudo isso começou. Segundo o rapaz, no dia 13 de fevereiro de 2021, no caso, né, 2021 para nós, esse rapaz simplesmente acordou em um hospital, como se ele estivesse em um coma. A diferença é que, pra ele não estava no ano de 2021, e sim estava no dia 13 de fevereiro de 2027. Ele teria então acordado nessa data em um hospital em Valência, lá na Espanha. E ele, galera, não se lembrava de nada, não se lembrava do seu nome e muito menos de como ele foi parar ali. Além da data no futuro, ele também percebeu que o hospital estava completamente vazio. Ele era a única pessoa presente ali no hospital. Não só no hospital, meu amigo, mas no mundo inteiro. Ao sair do hospital, ele também percebeu que a rua estava vazia. Não havia ninguém lá fora. Não havia ninguém no hospital, não havia ninguém na rua, não havia ninguém no mundo inteiro. Ele estava sozinho e era o último sobrevivente. Ele também reparou que tudo estava como em 2021. Não havia nada superfuturístico, mas os aparelhos e os jornais mostravam que ele estava no ano 2027. Então era como se aquele universo paralelo de 2027 estivesse interligado com o nosso, aqui de 2021. Bem complexo essa história, né, galera? Mas vocês vão ver que os vídeos são bem interessantes. E agora, galera, esse cara diz que está preso nesse futuro alternativo, sem saber como voltar para a nossa realidade. E o cara estaria lá sozinho, né? Meu Deus, imagina o desespero. E aí que então, para poder comprovar a sua história, este homem começou a postar vídeos mostrando a sua realidade, mostrando que ele era o único sobrevivente no TikTok. Como um homem espanhol, ele criou um perfil chamado Único Sobreviviente, que em português significa o único sobrevivente. E nesses vídeos ele mostra como seria o mundo em 2027. Na verdade, como seria o mundo em 2027 naquela realidade, né? Onde ele estaria vivendo sozinho, sem pessoas e sem nenhum sinal de vida humana. Será mesmo que essa história é verdadeira? Bom, é isso mesmo que iremos ver agora. Vamos ver alguns vídeos juntos. E no final vamos tirar juntos a conclusão se tudo isso é verdade ou se não passa de mais uma história da internet. Bom, galera, os vídeos de Javier funcionam como se fosse um diário pessoal dele e mostra como as coisas estariam na sua realidade alternativa. Como, por exemplo, ele já mostrou vários vídeos de cidades vazias, pontos turísticos bem movimentados, também vazios. Alguns aparelhos eletrônicos, né, mostrando ali a data de 2027, como por exemplo até mesmo uma Alexa que fala que eles estão em 2027. ¿Qué fecha es hoy? 21 de marzo de 2027. E nessa realidade é possível ver que todos os comércios estão abertos, porém não tem nenhuma pessoa viva por lá. Estranho, né? Nos vídeos então que ele posta, né, mostrando o seu dia a dia, Javier anda pelas ruas da cidade, entra em mercados, museus, restaurantes, shoppings, delegacias e muitos outros lugares, mas sempre mostrando todos esses lugares completamente vazios. Enquanto então ele passa por todos esses lugares vazios, procurando por algum ser humano na Terra, ele aproveita que está sozinho no mundo para ter benefícios únicos, pegando ali um refrigerante, comendo uma comida no restaurante, aproveitando que não tem ninguém e que os itens estão todos ali. Mas não tá vencido, não?
Não vai pegar uma dor de barriga braba, não? 6 anos parado no tempo, imagina aí. Então ele entra no mercado e pega lá comida de graça, ele anda em barcos e carros de luxo, até porque, né, não tem ninguém mesmo, não tem mais dono. Entra no McDonald's e não tem ninguém e come um lanche. O perfil do cara é esse aqui que tá aparecendo na tela, você pode entrar lá, assistir, tem vários vídeos e todos nessa mesma temática, né? Indo em alguns lugares e mostrando que o lugar tá completamente vazio e que ele é a única pessoa viva ali. Ele foi numa delegacia, ele entrou e saiu entrando nos lugares da delegacia e não tinha ninguém. E esse eu achei interessante porque não tem corte. Porque se tem corte, você fica ali tentando gravar até o momento que não tem ninguém, alguém, você tira. você vai e faz a montagem perfeita. Mas não, esse é contínuo e tal. Eu achei interessante. A galera começou a comentar que ele podia ser até mesmo policial. Por isso que ele consegue ter acesso a alguns lugares e tal. Não sei, é uma teoria, né? Vale lembrar também que os vídeos possuem uma trilha sonora, que deixa o vídeo ainda mais macabro, mais real. Porém, galera, com esse lance de áudio trocado, ele pode estar manipulando alguns vídeos. Porque ele pode estar falando que tá num lugar totalmente vazio, sem ninguém, né? E pra comprovar isso, ele coloca um áudio totalmente sem nenhum barulho. Mas, na verdade, pode ter barulho de buzina ou de pessoas até mesmo conversando no fundo. Isso até foi encontrado em alguns vídeos, não é mesmo? A galera tava comentando e falando, eu escutei uma buzina, eu escutei uma galera conversando e tal, não é? Ou não? Não vaza isso. Então ele manipula. Depois então de viver alguns dias sozinho ali naquela realidade e também de fazer alguns testes para tentar entender o que estava acontecendo com ele, Javier conta que chegou à conclusão que existia algum tipo de conexão entre 2021 e 2027. Maluquice. Isso porque ele postava o vídeo lá em 2027, mas quem interagia era a galera daqui de 2021, então já tinha ali uma conexão, né? E com isso então ele começou a fazer vários testes. Como por exemplo, ele espalhou alguns objetos na cidade de Valência e passou as coordenadas nos comentários dos vídeos. Ele então deixou um objeto específico, escondido em um lugar que só ele sabia, passou as coordenadas lá nas redes sociais e, teoricamente, se o objeto sumisse, é porque, né, a galera realmente foi lá e pegou o objeto e achou e tudo mais. E aí, 2027 e 2021 estariam ligados. Ele não tá em 2021 não, né? Não. E aí, galera, um dos seguidores de Javier foi até o local conforme ele pediu. E segundo o seguidor, ele realmente encontrou o objeto escondido, o que deixou todos ainda mais surpresos. Surpresos de quê? Que ele tá em 2021. É. E aí, galera, que os meses foram passando, ele foi publicando vídeo e tudo mais, né? Até que no começo de abril, a história dele começou a ficar ainda mais viajada, digamos assim. Isso porque ele teria encontrado uma carta deixada especificamente para ele, guardada em um abrigo subterrâneo. O cara tá sozinho, não tem muita coisa pra fazer, ele tá explorando, né? É. Achou até mesmo um abrigo subterrâneo que com tinha a carta dele pra ele, velho. Nossa, ele é zica. A carta, galera, diz que o seu nome é Javier. Antes disso, ele não sabia o seu nome, né? A gente já tava falando aqui Javier e tudo mais, mas ele só foi descobrir depois de ter lido essa carta. E a carta deixa claro que com certeza ele não se lembrava disso e de nada mais, né? Ele tava ali totalmente com um branco na cabeça. Também estava escrito que ele foi enviado de 2027 para 2021 para fazer uma missão. Porém, durante essa missão aí de viagem no tempo, aconteceu uma falha no espaço-tempo. E aí, por conta disso, deu algum bug ali que ele acabou não conseguindo completar a sua jornada. E agora ele está em uma dimensão paralela, conectada entre esses 2 anos. E a carta então seria para ele relembrar, ou pelo menos ter ciência do que havia acontecido com ele. Onde você foi parar, amigo? Esse cara assistiu muito vídeo de Você Saber Meu pra criar Deus. essa teoria aí louca. E a história, galera, ela é muito mais complexa, tá ligado? Agora, para tentar explicar o que aconteceu para ele fazer essa viagem no tempo de 2027 para 2021. Ele publicou alguns vídeos tentando explicar, né, o que causou o bug. Disse que em 2027 o modelo da física de partículas mudou e que lá no futuro eles estão fazendo alguns experimentos para poder voltar no passado e... Deu errado. E é isso, e aí ele ficou preso ali. E além então de publicar mais e mais vídeos mostrando o seu cotidiano, ele também está procurando alguma maneira de voltar para casa. Perguntando pra galera, né, alguém aí pode me ajudar dando ideias ou qualquer coisa do tipo. E a galera até tenta ajudar o cara, né, isso que é da hora. Constrói uma máquina do tempo. Vai em algum lugar que tem um polo magnético muito forte, né, porque pode ter aí alguma coisa, né. Mas agora, me Veredito. diz aí, veredito. Cadê a burca do juiz? O que você acha de tudo isso? Bom, primeiro de tudo, né, claro que é uma história muito louca, a partir desse ponto você já pode não acreditar, né? Isso. Você tem o seu direito, mas existem alguns pontos legais que a gente vai levantar aqui agora pra gente poder debater juntos, beleza? Vamos então analisar os fatos juntos e ver se isso é falso ou verdade. Bom, galera, o ponto-chave de toda essa história, acredito
percebeu que o principal ponto que a gente deve destacar aqui agora é que toda essa história, até mesmo esse perfil, começou durante a pandemia. No período onde todo mundo estava em reclusão máxima, no mundo inteiro, ou seja, não tinha ninguém na rua. E outra coisa também, galera, é que ele diz estar no futuro sozinho e até mostra, né, que ele realmente está sozinho, não tem ninguém na rua. Porém, está tudo normal, né? Tá tudo tranquilo, tudo limpinho, tudo funcionando com energia e tudo mais. Não é nenhum cenário pós-apocalíptico. Tá tudo funcionando normalmente, como se alguém tivesse limpado a rua no dia seguinte, sabe? É porque, imagina aí, 7 anos, não tem sujeira nenhuma. Não, mas a questão não é nem o ano, a questão é que, tipo, todo dia a rua é suja. Exato, vento, não sei o quê. Né? E aí tem vários vídeos, por exemplo, que ele pega um patinete, o patinete tá funcionando. Tipo, tá largado ali, mas tá funcionando com bateria, sabe? Entendi. A energia é eterna. Entendi. Não tem uma folha, não tem uma sujeira, não tem uma teia de aranha. Entendi. Sabe? É esquisito. Ou ele é um cara super cuidadoso que limpa todos os cenários antes de gravar o vídeo. Ou ele só tá aproveitando momentos exatos em que não tem ninguém na rua, ou naquele momento que ele tá filmando, pra poder dar embasamento em toda essa história. De poder gravar e dizer que tá sozinho naquele mundo, né? Mas não faz sentido algum as coisas estarem daquele jeito. Tudo limpo, tudo bonitinho, tudo com energia. Claro que é uma história totalmente louca, onde, sei lá, pode ser uma realidade onde a energia nunca cabe. Não, mas a tudo bem. primeira coisa que acontece num mundo em que as pessoas começam a assumir é a falta de energia. Porque são seres humanos que mantêm a eletricidade funcionando. E outra coisa, o mundo sozinho se autolimpa? Não. Então, mano... E as plantas? As plantas continuam crescendo e ninguém poda. Se você quiser ver o que acontece depois de alguns anos abandonado, vai pra Pripyat, né? Vê antes e É. depois, aí você vê. A natureza toma conta de tudo. Então, galera, a primeira coisa que imaginamos, e que você aí também já deve ter chegado na conclusão, é de que ele teria aproveitado as restrições e bloqueios por conta da pandemia para gravar os seus vídeos mostrando lugares 100% vazios. Outra coisa também são os produtos que aparecem nos vídeos que não sofreram nenhuma alteração com o tempo, estão intactos. Parece que colocaram na prateleira agora, né? Ele entra no McDonald's, mostra o McDonald's vazio, que é uma coisa realmente difícil, mas que dá pra fazer, né? Óbvio. E aí ele chega, anda, tal, senta na mesa, tem um lanche já esperando pra ele, sabe? Parece até uma propaganda. Aí ele pega o lanche e mastiga e come a batatinha. Mano, se eu sou o único sobrevivente de uma realidade que eu nem sei, eu não vou sair comendo qualquer comida, ainda mais uma comida que tá ali, né? Em cima da mesa. Tipo, quem colocou isso aqui? Desde quando isso está aqui? Ainda mais tá com o Mac sozinho. Eu pularia no balcão e fritaria as batatas, né, É mano? isso que eu quero chegar. Esse é o ponto, tá ligado? Caraca, e aí, o Mac o que tá- ele faz? Ele come. E a mesma coisa acontece no mercado, por exemplo. Dá pra ver que os refrigerantes estão novinhos. E também não tem, como eu falei, né? Não tem uma sujeira, não tem um pó, sabe? Não tem uma teia de aranha. Não, e outra, o cara não sabe em que ano ele tá, né? Quando acordou. Não sabia o nome dele. Certo. Não sabia onde tava, o que tinha acontecido. Tá. Mas ele sabia usar o TikTok. Ele sabia usar o celular, baixar o TikTok, fazer a Sabia. conta. Ou aprendeu também, né? Estranho também. E o mais louco de tudo, galera, é que ele tá em uma outra realidade que tá interligada com a nossa, tá bom, mas ele consegue conversar e publicar, tipo, vídeo de TikTok com maior facilidade. Pra gente só, né? Só a gente que vê. Ele tá em 2021, cara. Galera. Outra prova também é um outro vídeo que ele fez, que acabou mostrando o cinema de Valência. E aí, galera, não tinha nenhum filme ali em cartaz. Velozes e Furiosos 18. Não tinha nenhum filme inédito, sabe? O que tava lá era Mulher Maravilha de 1984, Os Croods 2, filmes que foram lançados ali entre 2020 e 2021, né? Então ele não estaria em outra realidade, ele tá aqui, na nossa mesmo, né? Mas mesmo assim, com todas essas questões, as pessoas e os seguidores gostam do seu conteúdo. E continua interagindo, né? Pedindo mais vídeos. Pois sendo real ou não, podemos confirmar que essa foi uma ideia genial. E é um conteúdo inédito muito bem feito nas redes sociais. Que pode até mesmo acabar virando um filme, né, no futuro, se o cara souber aproveitar bem a ideia. Verdade. Mas não, pô, é verdade a história, né? Então não vai virar filme, não é palhaçada. Bom, galera, essa mulher aí se apresentou como Mary. E a sua verdadeira identidade não foi revelada porque ela disse que tem medo de ser perseguida ou algo do tipo. Em 2018, ela deu entrevista para um canal de YouTube chamado Apex TV, e foi aí que a história teria começado. Na época dessa entrevista, lá em 2018, Mary tinha 37 anos. E na entrevista ela revelou com detalhes que ela tinha viajado para o ano de 3812 e, inclusive, até mesmo tinha visitado Marte. E lá no Planeta Vermelho, ela tirou uma foto para mostrar como estava Marte no futuro.
futuro. No caso, várias pessoas já morando ali, né? Casinhas, instalações e coisas do tipo. Mary, ou Mari, disse ter nascido na cidade de Kobuleti, na Geórgia, país que fica na costa leste do Mar Negro. Ela disse que essa cidade é um lugar onde muitos turistas europeus e americanos vão para conhecer e descansar. Ela conta, galera, que nessa cidade ela trabalhava no chalé da família dela, onde atendia, conversava e recebia turistas de diversos lugares do mundo. Foi justamente um desses turistas que teria mudado a vida dela. Como ela morava na cidade, ela era tipo um guia para os turistas. E um certo dia, quando ela tinha 20 anos mais ou menos, conheceu um tal de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, o cara da nota de $100 dos Estados Unidos? O verdadeiro Benjamin Franklin morreu em 1790. Então acho que não é esse mesmo não, viu? Era só um turista com isso, o mesmo nome, né? É. Só que nessa história o problema não é nem o nome do cara, e sim o que esse turista fez. Pois talvez, amiga, esse nome que ele usou pra ela nem era o nome verdadeiro dele. Isso porque ele era um professor de física de 60 anos, que estava lá na região por causa de uma conferência. Mary, galera, além de ser a guia, também era fascinada por física, pois ela era uma pessoa muito curiosa. Então, por conta desse interesse, os dois acabaram se aproximando, virando amigo, trocando várias ideias. Durante uma conversa, o professor revelou para Mary que existiam muitos equipamentos e tecnologias que muitas pessoas ainda nem faziam ideia. O homem também disse para Mary que na sua juventude realizou vários experimentos, fez vários testes. Tudo isso no campo da física não tradicional e que, inclusive, ele tinha um grande laboratório secreto, onde ele fazia todos esses experimentos. Mary conta que ele tinha até mesmo uma máquina do tempo. E aí que conversa vai, conversa vem, Mary foi convidada por Benjamin para trabalhar com ele, sendo sua assistente pessoal, lá em Londres. Então, 10 dias se passaram e Mary foi para Londres com ele. E ela disse que foi a partir daí que sua vida começou a ficar mais interessante. Mary disse que nos primeiros dias ela morava junto com Benjamin, na casa dele. E a casa dele não era uma casa normal não, era tipo um castelo, sabe? Coisa de cientista mesmo maluco. Um casarão enorme e o laboratório ficava no seu porão. O laboratório também era muito grande, inclusive Mary conta que lá tinha várias e várias salas. E em cada sala era realizado um experimento diferente. Um dos experimentos envolvia a criação de um motor que não precisava de combustível e nem de eletricidade. Já em outra sala, ele realizava experimentos com animais mortos. A ideia dele era meio que ressuscitar esses animais, com a ajuda da energia elétrica, tipo um Frankenstein, né? Sem contar também na sala que guardava o grande tesouro, a máquina do tempo. Nessa sala tinha vários equipamentos estranhos, como por exemplo uma cadeira de ferro, garrafas que estavam cheias de um líquido diferente, controles, geradores, várias bibocas da parafuseta e coisas do tipo. E aquela cadeira de ferro, ela conta que era onde a mágica acontecia. Pois era ali onde você sentava e fazia a famosa viagem no tempo, que pra quem não sabe é conseguir sair do presente e ir pro passado ou pro futuro, assim ó. Segundo ela, a eletricidade passava pela cadeira e fazia a viagem acontecer. Era uma cadeira elétrica. Exatamente. Viagem do mundo dos vivos pro mundo dos mortos. Tá, eu falei zoando, mas vamos pensar. É uma cadeira de ferro ligada à eletricidade. Aí vai dar uma... vai viajar. Não, mas como que isso faz viajar no tempo? Como eu não tava lá, não consegui tirar essa dúvida, mas vamos voltar para a história. Segundo Mary, o professor já tinha feito várias viagens e ela foi para lá justamente para ajudar ele nesse processo. Isso porque geralmente ele sentava na cadeira pronto para fazer a sua viagem e ela ia para o centro de controle para poder, né, dar o start ali e tudo mais. A máquina viajava tanto para o passado quanto para o futuro. Só que para o futuro, a máquina só conseguia viajar até o século 45. Pois quanto mais distante, né, mais difícil era para retornar da viagem. E o período que o Benjamin gostava mais de viajar era para o século 39. Durante esse período que ele gostava de viajar, ele já tinha feito vários amigos. Ele tinha até mesmo já documentos falsos, né? Esses amigos ajudaram ele a fazer documentos falsos para ele ser meio que uma pessoa daquele tempo, entendeu? Viver uma vida normal como se ele realmente tivesse nascido ali naquele período. Bom, até aí tudo bem. 2 anos se passaram, né? 2 anos depois que Mary foi chamada para ser assistente de Benjamin, e aí com isso ela recebeu o convite para também viajar para o futuro.
pois até então ela só tava ali ajudando, né? Só que a missão dela seria única. Ela tinha uma missão de ir da Terra até Marte e trazer uma foto de lá. Mary, então, galera, conseguiu viajar para o futuro e, segundo ela, o processo da viagem era totalmente doloroso, porque ela tinha que literalmente receber uma descarga elétrica em seu corpo. Então ela contou que era totalmente horrível sentir a eletricidade passando pelo seu corpo. Uma dor estranha e difícil de explicar, diz ela. Mas mesmo assim, ela conseguiu, tanto é que ela teria até mesmo voltado, né, para contar essa história. E assim, então, depois de todo o choque ali, pá, ela viajou para o século 39, indo para o ano 3812. Lá a Terra estava completamente diferente. O céu era de outra cor, por conta de um outro gás usado na camada de ozônio. Os prédios eram bem mais altos, tendo quilômetros de altura. E naquela época, as pessoas já estavam acostumadas a viver nas alturas. Ela conta também que haviam poucas estradas e o chão era praticamente todo verde, tendo muitas árvores e florestas. Nossa, tomara que aconteça isso mesmo, né? Porque parece que tá caminhando pro oposto, né? A gente tá cada vez mais destruindo o planeta. Os veículos andavam livremente pelo céu, onde não existia trânsito, muito menos acidentes. Se tivesse também, ia cair do nada um carro lá do céu, né, mano? Pesado. Nada que é um carro na sua casa. A inteligência artificial já estava tomando conta de todo o planeta, já estava em outro patamar. Os robôs também existiam em todos os lugares e eram capazes até mesmo de sentir emoções. É aí que tá o perigo, né? É, Fica com raiva de você. já era, filho. Os robôs eram tipo Android mesmo, com o corpo robótico mais com a cara de humano, como se fosse aquele silicone, né? Vivendo e agindo como se fossem humanos. Outra coisa também interessante que ela contou, né, durante a sua viagem é que os planetas, na verdade, não existia mais só o planeta Terra, né? Várias pessoas já estavam morando em outros planetas e assim os planetas faziam negociações que nem os países fazem hoje em dia na Terra, só que lá já é planeta com planeta, entendeu? Você podia viajar para mais de 100 planetas através de agências de viagens. E pessoas então do planeta Terra já estavam até mesmo trabalhando em outros planetas. Segundo ela, alguns planetas não eram parecidos com a Terra, mas tinham cidades fechadas, com ar e tudo mais. E assim, as pessoas viviam normalmente por lá. E lá no futuro, galera, quem ajudou Mary a chegar em Marte foi quem? O Elon Musk. Não, foi o avô dele, né? Ah. O avô não. O neto dele. O avô, pô, foi pro passado. Na verdade, foi um amigo do Benjamin, né? Que o Benjamin tinha vários amigos lá no futuro. E esse amigo, então, levou Mary para uma agência espacial de turismo que levaria ela até Marte. Pra assim ela tirar a foto e ter uma prova do futuro. Mano, ela então fez uma viagem dentro da viagem no tempo. É. A viagem da A viagem. viagem da viagem. da viagem. Ficou viajada toda essa história, velho. Então, por isso que a história tá viajada. Que também é só viagem. Só a viagem da viagem, pô. Tomou um choque e viajou legal. O cara deu um choque nela. Aí ela viajou, aí ela acordou com a fotinha na mão. O cara deixou a foto na mão dela e falou: nossa, é só essa é a minha maior brigarice. Mary então já estava no ano 2800 preparada para 3000. Preparada para ir para Marte. E assim, ela saiu da Terra e chegou no planeta vermelho em apenas 4 horas. Porque daqui 1000 e tantos anos a tecnologia vai ser outra, né? Óbvio. A viagem foi feita em uma nave espacial que tinha um formato oval, bem parecida com uma nave alienígena. Os alienígenas, na verdade, somos nós, tentando nos comunicar com o passado, nós do futuro. Bom, então agora vamos contar pra vocês o que Mary viu quando chegou lá em Marte. Quando chegou em Marte, Mary viu areia, Um gigante deserto. deserto. Porém, nesse deserto tinham algumas construções. Várias construções. Então, rapidamente, como era o objetivo da sua missão, ela sacou a sua câmera para registrar Marte do futuro. E essa é a foto que ela supostamente teria tirado lá em 3812, estando em Marte. Através de roupas especiais, ela andou por Marte para conhecer por aproximadamente 2 horas. Durante a sua viagem, ela percebeu que grande parte da população era chinesa, que estavam lá para explorar os recursos metálicos do planeta vermelho. Os metais explorados eram diferentes dos metais encontrados na Terra. Eles eram bem mais úteis e mais valiosos. E quem extraía todo esse material que ficava no solo marciano eram robôs ultra fortes e equipados com a última tecnologia, né, deixada por Elon Musk. Do Minecraft. E depois dela tirar essa foto, a sua missão já estava completa. Era hora de voltar para a Terra. Pô, mas podia fazer um videozinho, Ficar um pouquinho. trazer uma amostra da Terra, do material raro, tirar foto do robô. Só que antes de ir embora, o amigo do professor falou: não, calma aí, temos mais um tour muito legal que você precisa fazer aqui no futuro, que é visitar um zoológico. Vou ter que abrir um zoológico, onde existiam animais de
outros planetas. Aí ia ser legal. Cadê a foto? Só que do nada, enquanto ele estava ali no zoológico, ela meio que sentiu uma corrente elétrica no seu corpo e acordou. Aqui no planeta Terra. Ela já não estava mais no futuro. Ela voltou aqui pro laboratório, aqui no presente. Que era passado. Porque foi contada essa história, né? Ela simplesmente voltou para a realidade normal, sacou? Lá no laboratório com o Benjamin. E mesmo ela tendo conseguido realizar a sua missão, né? Ela foi pro futuro, visitou Marte, conseguiu tirar a foto. Assim que ela voltou, Benjamin simplesmente mandou ela embora. Obrigado pelo trabalho. Não quero mais você aqui. Vou trabalhar sozinha a partir de agora. E depois disso, galera, ela nunca mais teve notícia do cientista. E a gente também nunca mais teve notícia dessa mulher. E nem do cientista também. Mas aí agora, galera, tem alguns pontos que a gente tem que analisar nessa história. Primeiro, que a foto que ela mostra ali, né, a foto de Martin, nada mais é do que uma foto que circula aí na internet há muito tempo. Uma foto como, tipo, uma... O conceito da NASA. Como seria se a humanidade explorasse, né, e colonizasse Marte. Uma foto 3D. Ela só foi lá e imprimiu a foto. E aí que a gente tem três hipóteses. Se essa mulher realmente viajou no tempo. A outra é se ela quis inventar essa história. Tá. E a outra se o canal que entrevistou ela que quis inventar essa história, entendeu? E no vídeo que ela é entrevistada, ela conta que viajou para o século 38. E a gente corrigiu na hora de apresentar porque não faz sentido, né? 3.800 ser 38. Porque depois de 3.799, a gente tá indo pro século 39, não pro 38. Então, ou faltou alguma aulinha aí, né, de raciocínio, ou sei lá, no futuro, às vezes, o calendário é diferente. Aí eu já não tudo sei. bem. Aí se o calendário for diferente, aí ela foi mesmo, hein? Porque no vídeo, quando ela tá falando, ela fala que foi pro 38, mas pro ano 3.800. E aí a conta não fecha, não bate. Não tá legal. Não estudou aula de história. Então vocês podem ver que existem algumas coisas duvidosas nessa história. Mas e você? O que achou dessa história? Achou interessante? Você curtiu? Gostou da história? Achou pelo menos interessante? Mas além dessa, galera, existem várias outras histórias de supostos viajantes do tempo. E isso é uma coisa que muita gente acredita que realmente é possível. Mas isso, galera, fica para o próximo vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e assista outro vídeo aqui do canal se tiver mais um tempinho. Ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Vão ter 3 vídeos aqui na tela. Escolha um que você ainda não assistiu e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu.